Era uma vez uma Alemanha devastada, ainda lambendo as feridas abertas pela Primeira Guerra Mundial. O país, mergulhado em crise econômica, política e moral, via seu povo afundar em pobreza e desesperança. No meio desse cenário sombrio, surgia uma ideia ousada de criar um carro barato, resistente, simples e confiável. Um carro que qualquer pessoa pudesse ter, do operário ao professor, do lavrador ao carteiro. Um verdadeiro carro do povo. Esse sonho encontrou um nome: Ferdinand Porsche. Engenheiro genial, Porsche já vinha tentando, há anos, desenhar um veículo compacto e econômico. E foi em 1934 que o destino interveio. O governo nazista, liderado por Adolf Hitler, abraçou a ideia não apenas como projeto de engenharia, mas como propaganda do regime. Um carro nacional, símbolo de progresso. Nascia, assim, o embrião do que viria a ser o Fusca. Batizado inicialmente de KDF-Wagen, uma sigla de Kraft durch Freude, ou Força pela Alegria, ou o carro foi projetado para atingir 100 km por hora, consumir pouco combustível e carregar 2 adultos e 3 crianças. A forma arredondada, quase sorridente, era tão peculiar que logo ganhou apelidos como o Besouro ou o Tartaruga. Mas o mundo ainda não estava pronto para ele. A produção em larga escala estava programada para começar em 1939, na fábrica recém-construída de Wolfsburg. Mas veio a guerra. A Segunda Guerra Mundial explodiu e, com ela, todos os sonhos civis foram engolidos pelas máquinas de combate. A fábrica da Volkswagen foi convertida para produzir veículos militares, o Kubelwagen e o Savingwagen, versões adaptadas do projeto original. O carro do povo virou carro de guerra. E quando a guerra terminou, em 1945, a fábrica estava em ruínas. Bombardeada, saqueada, esquecida. Mas nem tudo estava perdido. Uma figura improvável entrou em cena, o major britânico Ivan Hirst. Quando ele visitou Wolfsburg, viu entre os escombros um pequeno carro com motor traseiro, com formas curvas e um brilho persistente de potencial. Ele acreditou. Mandou consertar as máquinas, reuniu trabalhadores, e com o apoio das forças de ocupação britânicas, reiniciou a produção. Nascia ali não apenas um carro, mas uma história de resiliência. Nos anos seguintes, o pequeno besouro começou a ganhar as ruas da Europa. Era simples, fácil de manter e extremamente confiável. As pessoas se apaixonaram. Na década de 1950, ele cruzou o oceano e chegou aos Estados Unidos, onde foi apelidado de O Beatle. E não demorou a virar símbolo da juventude, da contracultura, da paz e da liberdade. Em um mundo dominado por carros enormes e cromados, o Beatle era o oposto, humilde, honesto, carismático. Enquanto isso, em terras brasileiras, o Fusca começava a trilhar seu próprio caminho. Chegou em 1950, ainda importado, mas logo em 1959 passou a ser produzido no Brasil, em São Bernardo do Campo. E o país o adotou como filho. O Fusca se tornou o carro do brasileiro. Não importava se era médico, lavrador ou estudante, todos conheciam, amavam e, muitas vezes, dependiam do Fusca. Ele subia ladeiras que outros carros não subiam. Enfrentava buracos, barro, poeira e ainda assim seguia em frente. Era quase invencível. Na década de 1970, o Brasil vivia seu auge da produção de Fuscas. Modelos como o Fuscão 1500, o 1600 e o Opé de Boio circulavam por todo o canto. O barulho inconfundível do motor refrigerado a ar virou trilha sonora da vida nacional. E não era só no Brasil, o Fusca já havia se tornado o carro mais produzido da história, superando até mesmo o lendário Ford modelo T. Mas, como tudo que é lendário, o tempo começou a cobrar seu preço. Nos anos 80, o mercado mudou. Os consumidores queriam mais conforto, mais velocidade, mais tecnologia. Modelos como o Gol, o Uno, o Chevette começaram a tomar o espaço que antes era só dele. E assim, em 1986, a Volkswagen do Brasil anunciou o fim da produção.
O país se despediu com tristeza de seu companheiro de tantas décadas. Porém, a história do Fusca não estava pronta para acabar. Em 1993, um presidente brasileiro, Itamar Franco, apaixonado pelo modelo, ordenou o retorno da produção. Nasceu o Fusca Itamar, com pequenas atualizações, mas o mesmo espírito de sempre. Foi um alívio para os fãs, um sopro de nostalgia. Mas era claro que o mundo havia mudado. A produção durou pouco, encerrando-se em 1996. Dessa vez, parecia ser o adeus definitivo. Ou quase. Em 1998, a Volkswagen trouxe o Fusca de volta, reimaginado, moderno, com motor dianteiro, tração dianteira e um design nostálgico. Era o New Beetle, feito especialmente para o mercado norte-americano. Com seu visual estiloso e alma retro, ele conquistou jovens e adultos que tinham saudade dos velhos tempos. O New Beetle foi redesenhado novamente em 2011, tornando-se mais esportivo e arrojado. Mas, apesar de todo o esforço, ele nunca conseguiu repetir a magia do original. Em 2019, a Volkswagen anunciou o fim definitivo. O último Beetle saiu da linha de montagem no México em uma cerimônia emocionante, com direito a flores, música e lágrimas. A produção terminou, mas a lenda não. Porque o Fusca nunca foi apenas um carro. Ele foi o primeiro carro de muitos pais e mães. Foi o carro que levou crianças para a escola, casais para a lua de mel, famílias para o interior. Ele foi o carro que não quebrava, ou se quebrava, bastava uma chave de fenda e um alicate para resolver. Ele foi amigo, parceiro, sobrevivente. Hoje, o Fusca vive nos encontros de carros antigos, nas garagens dos apaixonados, nas coleções cuidadosas de quem se recusa a deixá-lo desaparecer. Cada Fusca restaurado é uma viagem no tempo. Cada ronco de motor é uma memória que desperta. O Fusca não é só um veículo. Ele é um capítulo da história do século XX. É símbolo de uma era, de um povo, de um ideal. E mesmo que as fábricas estejam silenciosas, mesmo que os motores parem de roncar, o Fusca vai continuar vivo. Porque enquanto houver alguém que sorria ao ver um desses passando na rua, enquanto houver uma criança apontando e dizendo olha, um Fusquinha, ele jamais será esquecido. O Fusca, meu amigo, não precisa mais ser fabricado. Ele já virou eterno.